Olá pessoal, estamos aqui de volta para o segundo bloco de vídeo sobre antropologia, né, dentro de uma perspectiva teológica. Então, o primeiro bloco foram dois vídeos, tá, que fizeram uma introdução sobre a antropologia dentro dessa perspectiva teológica. Tá. Nós vamos agora para o próximo vídeo, em que nós vamos falar sobre o significado, a história e o objeto da antropologia, né, que é justamente uma perspectiva especial na religião. Certo? Então, vamos começar. Tá? Veja só, vamos trazer então o significado da antropologia. Vamos começar por aí. A antropologia é a ciência que estuda o ser humano de uma maneira completa, tá? Abrangendo aspectos biológicos, culturais, sociais e linguísticos. Tá? O seu objetivo é compreender a diversidade humana em todas as suas formas e manifestações. Então, de maneira específica, né, a antropologia ela pode ser dividida em quatro subcampos principais. Tá? A antropologia biológica, tá? Que estuda os aspectos biológicos e evolutivos dos seres humanos, incluindo a genética, a paleoantropologia e a primatologia. Certo? Só lembrando, essas são divisões da antropologia clássica. Certo? Nós estamos falando da antropologia enquanto ciência, tá? Assim como ela é estudada em outros âmbitos, tá? Tá? Não apenas dentro do que nós estamos conversando aqui da antropologia, com uma perspectiva teológica, mas em qualquer outro estudo de antropologia você vai encontrar essas mesmas subdivisões. Então, só para que você compreenda o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos vendo justamente o significado da antropologia dentro de um aspecto mais amplo, tá? E depois trazer para a perspectiva cristã, certo? Então, desse modo, né, a antropologia, ela, como eu falei, ela é dividida em quatro subcampos. Então, primeiro, né, só trazendo de volta, então, o conceito é a antropologia biológica, que estuda os aspectos biológicos e evolutivos dos seres humanos. Tá? E aí isso vai incluir a genética, a paleoantropologia e a primatologia. Certo? Deixa eu colocar isso aqui, primeiramente para vocês. O primeiro subcampo, tá, da antropologia. O outro é a antropologia cultural, tá? E foca nas culturas humanas, né, nas crenças, nas práticas, nas instituições, tá? E nos valores. Ok? Tá aí, antropologia cultural. O outro subcampo, né, da antropologia é a antropologia social, tá? Que analisa as estruturas sociais, as relações dentro das comunidades humanas. Ok? E o quarto subcampo é justamente a antropologia linguística, que investiga a linguagem, né, e as influências na sociedade e na cultura. Certo? Então, são esses os quatro subcampos de estudo da antropologia. Então, veja que a antropologia ela busca não apenas descrever, né, mas também interpretar e explicar as variações e as similitudes entre os diferentes grupos humanos. Certo? Então, vamos falar brevemente, muito brevemente, certo? Vamos apenas tangenciar, tá, a história da antropologia, certo? Então, deixa eu colocar aqui stop, história da antropologia. Então, veja, a história da antropologia ela pode ser traçada desde as antigas civilizações, né, onde os primeiros pensadores eles já refletiam sobre a natureza e a diversidade humana. Porém, né, como se a gente considerar a antropologia como uma disciplina científica, né, assim como ela é considerada hoje na modernidade, ela só emergiu dessa maneira no século XIX, certo? Impulsionado justamente pelas viagens de exploração e as colonizações europeias. E aí, justamente durante esse período, os antropólogos começaram a sistematizar a coleta de dados sobre diferentes culturas e sociedades. Certo? E aí, dentro dessa linha do tempo, nós temos alguns marcos históricos, né, muitos, na verdade, mas nós vamos trazer aqui só os principais. Tá certo? Então, eu vou dividir esses marcos históricos de acordo com alguns pontos. Tá? Então,
O primeiro ponto seria o chamado evolucionismo cultural, né, que abrange aí justamente o século XIX. Então, foi justamente um movimento, né, inspirado pelas teorias de Charles Darwin, tá, em que os primeiros antropólogos, como Edward Burnett Tylor e Lewis Henry Morgan, né, propuseram que as culturas evoluíram de estágios primitivos a estágios mais civilizados. Certo? Então, nós temos aí esses dois autores, certo? Deixa eu anotar aqui para vocês. Né? Isso aqui é século XIX. Tá? Já no século XX, nós temos um movimento chamado de difusionismo. Tá? Então, essa escola de pensamento é representada por Franz Boas, né? E aí, novamente, me perdoem pela pronúncia errada de alguns nomes, certo? Vocês podem corrigir e perdoar, né? Mas esse autor, Franz Boas, né, que representa o difusionismo, ele criticou o evolucionismo e ele enfatizou a importância da difusão cultural, daí o nome, né? E também as particularidades históricas de cada cultura, certo? Então, deixa eu acontecer para vocês. Tá? Franz Boas, né, já no século XX, criticou o evolucionismo e enfatizou a importância da difusão cultural e das particularidades históricas de cada cultura. Tá? Sendo mais específico, dentro do século XX, nós temos o funcionalismo, tá? Um outro movimento aí, que vai desde 1920 até aproximadamente 1940. Nós temos aí dois autores, né, Bronislaw Malinowski e o Radcliffe Brown, que destacaram que as culturas devem ser entendidas em termos de suas funções dentro da sociedade. Veja só, né? Então, considerando como as diversas práticas culturais elas servem para atender às necessidades humanas, certo? Então, vou colocar aqui para vocês, certo? Aqui, movimento aí de 1900, aproximadamente 1920 a 1940, certo? Então, olha, cortou aqui a página, então deixa eu voltar aqui só para você ficar com esse conceito completo aí no seu vídeo. Olha, esses dois autores destacaram que as culturas devem ser entendidas em termos de suas funções dentro da sociedade, considerando como as diversas práticas culturais servem para atender às necessidades humanas. Nós temos também, entre as décadas de 50 e 70 do século passado, o estruturalismo, tá certo? Então, Claude Lévi-Strauss introduziu a ideia de que as culturas humanas têm estruturas subjacentes comuns, né, especialmente em relação aos sistemas de parentesco e o que ele chama de mitologia. Né? Então, esse estruturalismo foi justamente um movimento aí entre as décadas de 1950 e 1970. E nós temos a antropologia pós-moderna, olha lá aí, tá? Que vai ali desde a década de 1980 até o presente. Certo? Então, essa abordagem, ela justamente questiona a objetividade e a universalidade das interpretações antropológicas, enfatizando justamente a subjetividade e a interpretação, sabe, da construção social da realidade. Certo? Então, temos aí vários autores, né, da antropologia pós-moderna. Tá? Então, ela vai aí inicia ali em 1980, tá? Até hoje. Muito bem. Então, veja só, dentro de tudo isso, qual é o objeto da antropologia? Né? Então, acredito que já ficou claro aí para você que o objeto da antropologia é o ser humano. Né? A própria etimologia da palavra diz isso, né? Anthropos e logia, né? Estudo do ser humano, né? Estudo do homem. Então, considerando, claro, a sua totalidade e a sua diversidade. Né? E aí nós já vimos também, né, que a antropologia ela examina biologia humana, cultura
a sociedade e a linguagem. Certo? Então, veja só, nós vamos ver agora a religião dentro da antropologia, certo? O estudo da religião dentro da antropologia, tá? Para começar a trazer, né, trazer esse eixo de abordagem para o cristianismo. Então, veja só, a religião, ela tem sido também, né, vamos dizer assim, um, claro, quando a gente considera que o objeto de antropologia é o ser humano, e tudo que envolve o ser humano, né, a religião está lá. Então, a gente pode ver que a religião é um objeto também de estudo da antropologia, certo? Como sendo um dos aspectos do ser humano. Tá? E isso desde os primórdios. Certo? A religião é vista como uma das dimensões fundamentais da cultura humana, tá? Expressando e moldando a visão de mundo dos povos, né? E, consequentemente, influenciando as suas práticas e as suas relações sociais. Tá? E aí, dentro desse aspecto, então, vamos chamar esse tópico de a religião como objeto da antropologia, né? Para a gente começar a falar um pouquinho sobre isso, vamos trazer algumas perspectivas clássicas da antropologia da religião. Certo? Lembrando, nós estamos vendo perspectivas do estudo da antropologia enquanto ciência, tá? E trazendo para o cristianismo. Certo? Então, veja só, nós, vamos ver agora algumas perspectivas clássicas, certo? Na antropologia da religião. Então, Edouard Bonnet, ele propôs que a religião primitiva era baseada no animismo. O que é o animismo? É aquela crença em espíritos que habitam objetos e fenômenos naturais. Tá? Então, ele viu a religião como uma etapa evolutiva que progrediria para formas mais complexas e racionais. Certo? Então, a primeira perspectiva clássica, tá? Que busca explicar o fenômeno da religião dentro da antropologia, tá? É o animismo. Okay? Emile Durkheim, né? Ele, dentro da antropologia, ele é associado ao funcionalismo. Então, Durkheim, que foi um sociólogo que influenciou profundamente a antropologia, tá? Ele viu a religião como uma força coesiva na sociedade. Tá? Então, ele argumenta que, por exemplo, que a religião ela serve para reforçar os laços sociais e a sociedade grupal. Certo? Então, vou colocar aqui Durkheim e o funcionalismo. Nós temos também, como já havia citado, o Malinowski. Tá? Ele é associado ao pragmatismo religioso. Certo? Então, ele enfatiza, por exemplo, que as funções pragmáticas da religião, como a redução da ansiedade, a manutenção da ordem social, tá? São aspectos importantes da religião. Então, por exemplo, ele estudou as práticas religiosas dos trobriandenses, tá? Mostrando como os rituais naquele povo desempenham um papel crucial na vida cotidiana. Tá? Então, Malinowski está associado aí a essa questão do estudo do pragmatismo religioso. O Claude Lévi-Strauss está associado ao estruturalismo. Então, ele analisou os mitos e rituais como sistemas estruturados de pensamento que refletem a mente humana. Olha só que interessante. Ele argumentou que todas as culturas compartilham estruturas subjacentes semelhantes em seus traços, né, seus traços mais complexos, tá, dos seus sistemas de crença. Certo? Então, o Strauss está relacionado aí ao estruturalismo. Vou colocar aí para vocês. Bem, então veja, nós temos além dessas algumas perspectivas contemporâneas. Certo? Então, a antropologia da religião hoje ela continua a se expandir, né, incorporando novas abordagens e novos métodos. Certo? Então, alguns temas atuais que envolvem a
antropologia da religião, por exemplo, a globalização e o sincretismo religioso, né? Então, é justamente o estudo de como as religiões se transformam e se misturam em contextos de globalização, né, resultando em novas formas de crença e prática. Isso é muito prático, né, de observarmos, por exemplo, aqui no Brasil, certo? Em que nós temos um sincretismo religioso, tá? Deixa eu colocar aqui, então, abordagens modernas, tá? É justamente a globalização e o sincretismo religioso. Certo? Então, por exemplo, se você comparar o, as práticas do catolicismo romano no Brasil são bem diferentes do catolicismo romano nos Estados Unidos, por exemplo. Tá? São bem diferentes justamente por conta do sincretismo religioso que há no Brasil com religiões de matriz africana. Outra abordagem é a secularização e a pós-secularização, tá? Que é justamente a análise das dinâmicas de secularização e do ressurgimento da religião em sociedades modernas e pós-modernas. Né? Nós falamos aqui, é uma outra abordagem da religião na antropologia. Outra é a religião e identidade, que é justamente a exploração de como as identidades religiosas são formadas, mantidas e transformadas em contextos, por exemplo, de migração, de conflito, de mudança social. Né? Nós tivemos agora recentemente da pandemia do coronavírus. Certo? Outro aspecto, outra abordagem é a antropologia digital da religião. Veja só, né? Interessante. É a investigação de como a religião se manifesta e se adapta em contextos digitais, como mídias sociais e comunidades virtuais. Certo? Então, nós temos aí, por exemplo, a questão de igrejas no metaverso. Certo? A redefinição daquilo que a cultura digital entende como sendo culto a Deus. Então, nós temos esse aspecto, essa abordagem de estudo. Certo? E a perspectiva reformada? Né? Até agora, nada, aparentemente, nada do que eu falei, né, tem a ver muito com o nosso mundo, com as nossas tradições. Tá certo? Então, o que a perspectiva reformada nos diz a respeito disso? Veja só, na perspectiva reformada, a religião ela é entendida como um aspecto central na existência humana, refletindo justamente aquilo que a gente trabalhou no vídeo anterior, que é a imago Dei, a imagem de Deus no ser humano. Tá? E dentro dessa perspectiva, a religião ela busca, ou melhor, ela traz a busca inerente do homem por Deus. Por exemplo, João Calvino, nas suas institutas, ele destaca que o conhecimento de Deus e o autoconhecimento estão profundamente interligados. Ele argumenta que a verdadeira religião é a resposta à revelação divina, convoca os seres humanos à adoração e à obediência a Deus. Certo? Então, vou encerrar aqui com essa perspectiva, vou botar aqui, bíblico-reformada. Ok? Colocar aqui, e colocar essa citação, essa paráfrase, na verdade, de João Calvino. Certo? A verdadeira religião é a resposta à revelação divina que convoca os seres humanos à adoração e à obediência a Deus. Ok? Então, veja, como conclusão, nós podemos dizer que a antropologia, em sua busca para compreender o ser humano em todas as suas dimensões, oferece algumas ideias valiosas sobre a religião como uma manifestação central da cultura e da identidade humana. Por outro lado, a antropologia reformada, né, ao integrar essas perspectivas com uma compreensão teológica baseada na revelação bíblica, proporciona justamente uma visão rica e profunda da natureza e do propósito da religião na vida humana. Essa abordagem ela não apenas valoriza a diversidade das expressões religiosas, tá? No sentido de respeito, no sentido de estudo, tá? Mas
também reconhece a verdade única e absoluta da centralidade da fé cristã na formação da identidade e da cultura humana. Ok? É importante que nesse finalzinho a gente deixe essa mensagem, deixe isso frisado. Nós valorizamos a diversidade das expressões religiosas por uma questão de respeito, tá? Por uma questão de dignidade do ser humano, certo? Mas nós afirmamos, tá, a centralidade, a exclusividade, a verdade absoluta da fé cristã, certo? Como sendo a, a única que tem a capacidade de redimir a formação da identidade e da cultura humana. Ok? Então, nós vamos por aqui nesse vídeo. Até o próximo. Deus abençoe a todos.